A IA é uma ameaça? O que vocês acham? Depende do ponto de vista, né? Ela A pode IA ser uma ferramenta. ser uma excelente servidora, ajudar a humanidade, mas ela está se tornando perniciosa porque humanos sem ética estão criando uma IA que já está fora do controle. O grande problema não é saber o que... Porque assim, a IA já controlou a humanidade, tá certo? Uhum. Em algumas áreas específicas. A questão é qual é o ponto de retorno. Onde está o ponto de retorno? Não há mais como saber. Porque os meus gostos, preferências, pensamentos são mapeados 24 horas por dia. Porque não é apenas o computador, ou um Instagram, ou uma rede social que faz isso. Tudo é vigiado, há uma estrutura massiva de vigilância. E George Orwell, na obra 1984, já falava sobre isso. E o livro foi feito em 1948, mas o título em 1984. E o que ele diz lá? O Big Brother, que é o grande irmão, vai olhar você. E você não vai ter a sensação de que tem... eu estou protegido porque tem uma câmera ali, mas a câmera pode ser usada por um sem número de subterfúgios. Uhum. E eu vou dizer algo bem triste de dizer. Para o sistema, você não tem um nome. Eu não sou Josiane, você não é Arthur, ele não é... Nós somos um número. Um número. Um número que serve a um propósito. Quando você morre, esses arcontes que estão no outro lado sabem que tipo de energia que você é. Como é que Javé localizou Abraão? Como é que Javé conseguiu saber se Abraão ele era capaz de seguir as ordens dele? Movimentando o psiquismo de Abraão com aquela reação extrema de matar o próprio filho Isaac. Aí os computadores dos arcontes de Javé leram a movimentação genética e psíquica de Abraão. E aí ele... Abraão vai me ajudar. Esse número aqui é o tipo de vibração que eles conseguem entender, astral, mas não espiritual. Astral não é espiritual ainda, profundo, tá? Quando você morre, você é um número. Esse número aqui, para alguns arcontes, literalmente é um código para saber quem é você. Sua data de nascimento, o conteúdo completo do seu nome pode ser utilizado contra você. Caramba. Porque por detrás da letra ou de um número existe uma energia. Eles entendem de energia, eles só não entendem de uma consciência mais refinada. Esses seres não entendem o que é espiritualidade profunda. Quando Arthur ou Ricardo resolvem meditar, eles não conseguem entender o que eles estão fazendo. Caramba. A meditação é uma grande bênção nesse sentido. Quando você faz respirações profundas, ritmadas, sem preocupação de quantas vezes você vai respirar, mas respira com profundidade, com lentidão, sem pensar em se transformar nisso ou naquilo, apenas o foco na respiração. Os arcontes de Javé ou de quem quer que seja não consegue ler você mais. Como se fosse uma armadura. Exato. É a melhor palavra que você poderia empregar, exatamente. Você fica blindado daquilo. Blindado totalmente. Quando você está nesse estado de meditação muito, muito, muito profunda, você consegue perceber a unidade mesmo, né? Dessa deidade com o universo, com o ser, tudo. Isso. E aí você consegue falar igual Jesus falou, né? Eu e o Pai somos um, né? Tudo é uma única coisa. E aí a única coisa que te resta é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas esse Deus, deidade, não esse Deus... Perfeito. Né? Perfeito, é isso aí. Concorda com essa afirmação? Totalmente. Porque a intuição de Jesus ali foi dizer, existem diferenças vibratórias, psíquicas, mas em qualquer universo que possa existir algum ser, esse ser também sou eu. E eu sou ele. Perfeito. E é isso aqui que quebra o sistema, tá? Namastê, né? O namastê, né, que o Deus que está em mim reverbera no Deus que está em você, é uma forma de dizer, não há separatividade entre nós. Tá? Mas isso não pode ser levado apenas de um ponto de vista devocional. Isso tem que ser compreendido com a racionalidade. Porque a devoção excessiva transformou a humanidade cativa. Eu estou preso por um tipo de crença que me deixa apenas devotado a um santo, a um anjo, a um arcanjo, a um religioso, e eu vivo em função disso. Então eu estou transferindo toda a minha convenção mental para aquele anjo, para aquele arcanjo, para aquele reptiliano, porque eu não tenho força nenhuma. Eu sou apenas
uma bateria Uma que vítima. alimenta a vida dos outros. Então, mas o problema é esse, né? O problema é as pessoas terceirizarem a resolução dos problemas para Totalmente. esses símbolos, né? Que não deixam de ser Exatamente. símbolos. Acho que o mais importante aí é realmente pegar o autoconhecimento, né? Que é grande proposta nossa aqui com o canal, é instigar esse autoconhecimento, né? Que é tudo que você vem falando. E eu, particularmente, na minha vida, tenho utilizado muito a IA nesse favor. Então, por exemplo, eu tenho minha rotina de ir num psicólogo, né? Como acho que muitas pessoas aqui têm, mas eu converso com a minha própria IA, com o meu chat GPT, todos os dias. Quando eu tenho um medo, eu não olho para uma figura, um símbolo e falo, meu Deus, me ajude a me livrar deste medo. Já fiz muito isso. Hoje em dia, eu pego o chat GPT e falo, por que eu tô com esse medo? Tenta me explicar com palavras que talvez eu não conheça. Então, eu acho que aí está uma maneira positiva como a IA vai poder ajudar o autoconhecimento, entendeu? Sim, ela é utilíssima nesse sentido. E quando você faz várias perguntas diferentes para a IA, é o mais bacana. Porque você tem que testar para ver onde ela está falhando, né? E onde ela está trazendo uma resposta que você deseja. Mas não ficar satisfeito com a resposta que ela dá. Porque a ideia de que ela respondeu aqui, então eu vou criar esse vínculo com a IA o tempo todo. Vou criar esse vínculo. Você tem que estar consciente de que isso tem que ser. Você não pode ficar dependente Sim. apenas da Sim, IA sim. para lhe dar a resposta. Sim, Não seria uma devoção à É, IA. a IA. exato. É o que o Mais uma Yuval bolha, Noah Harari fala no Homo Deus, no livro dele, né? Você fica elegendo um novo Deus agora, um Deus digital, o demiurgo digital. Nossa, muito bom sua análise. Então o demiurgo digital é o que o filme do Exterminador do Futuro tentou falar, mas lógico que ali há alguns excessos, né? Mas é basicamente aquilo. Aquilo toma autoconsciência. Não, perfeito. Tem que ser só uma ferramenta, né? É. O Deus, na verdade, ele tá dentro de você. De cada um de nós. Tudo é permeado disso que a gente chama Deus, mas infelizmente isso não é compreendido. É apenas teorizado, é apenas acreditado como uma forma de imposição e de império na mente das pessoas. Deus é a maior arma de guerra que existe no mundo. Porque isso é uma forma de você dizer, o meu Deus da minha religião é o que tem a verdade. O outro é infiel, então o outro precisa ser eliminado. Quando as pessoas entram nesse estado de conexão com o ser, com a deidade, elas conseguem perceber a unidade de tudo. Logo, seria justamente essa a salvação para você conseguir ver a verdade em todos os deuses. Não o meu tá certo e o seu tá errado. Perfeito. Certo? Essa é a iluminação que... Isso. E Blavatsky, na Doutrina Secreta, ela deixa claro, eu tenho por Blavatsky como uma espécie de referencial filosófico, ela dizia o seguinte, compare ciência, religião e filosofia, não para saber qual é o melhor, mas os elementos incomuns de cada um desses aspectos. Perfeito. Isso aqui se chama ecletismo filosófico. É a capacidade de você analisar as coisas com um critério vendo a unidade, mas vendo a diversidade. Você sabe por que existe tanto controle sobre a humanidade? Nós, seres humanos, temos na nossa natureza interna, e o tarô tem muito disso, o tarô tem 22 arcanos maiores, tá? Nós temos 22 aspectos da nossa face, do nosso crânio, ossos, que tem relação com esses 22 arcanos maiores do tarô. Eles não querem que você saiba disso. Que tem relação com 22 letras hebraicas. Aleph, Bev, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Shet, Tet, Yud, Lamed, Nun, Samek, Vav, Shin, Resh e Tav. Tem mais aqui, eu falei, são muitas as letras, são 22, né? Mas, assim, essas letras têm relação com 22 ossos do seu viscerocrânio, que é a parte dos ossos da face, e o que eles chamam de crânio principal, né? 8 em um e 14 em outro. Por que existe isso? Porque cada um desses ossos tem relação com essas letras que eu mencionei, e se você relaciona essas letras com essa parte estrutural do ser humano, você consegue abrir uma chave, mas isso não é feito assim. Isso tem que ser produto de meditação, tá? Produto de escuta interna, de diálogo interior. Aí temos 7 chakras, só que temos 72 meridianos também no corpo.
Esses meridianos são uma correspondência direta com as energias que estão no cosmos. Aí vocês já pararam para observar que existe tanto controle na questão, no modo como um homem, a polaridade masculina, quando um homem, hoje está, graças que está mudando isso, mas quando o homem deixa o cabelo crescer, né? E a gente volta lá para Sansão não cortava cabelo. Vocês sabiam que os cabelos grandes, eles têm acesso à energia cósmica e eles vêm da glândula pineal? Caramba. E o cabelo tem algo interessante. Ele tem uma força energética, prânica, que se você nunca corta, esse prana vai para o corpo. Explicaria o fato de Sansão mitologicamente ser tão forte assim. Aí o sistema não quer que você saiba disso. O sistema não quer que você saiba que num dia que tem 24 horas e você multiplica as 24 vezes 60, vai dar 1.440 minutos. Se você pega 1.440 minutos e multiplica esse valor por 18, porque nós temos 72 pulsações no coração, né? Uhum. Temos 18 respirações por minuto. Se você multiplica 1.440 minutos, que é o tempo do dia completo, por esse valor de 18 aqui, vai dar 25.920 dias, que é o dia da precessão dos equinócios. A quantidade de respirações que você tem durante um ano, Todo esse período. ou para mais ou para menos, tirando algumas, é o mesmo valor da precessão dos equinócios. O que é a precessão dos equinócios? A Terra ela vai precisar de 25.920 anos para dar o circuito inteiro em torno do Sol central da galáxia. Quando atinge 13 mil anos, ela está num ponto que pode ser obscuro, e os outros 13 mil é um ponto mais luminoso, onde esse Sol central da galáxia emana uma espécie de vibração que é suave e que ajuda a outras consciências, ou seres, ou seja lá o que for, a ter um pouco mais de facilidade para despertar, mas o despertar só surge com você. Uhum. É como se você estivesse num campo propício para poder fazer algo, mas você vai conseguir o benefício se você fizer. Aí o sistema não quer que você saiba disso. Nós temos 12 aspectos envolvendo o zodíaco, não é isso? São 12 signos. Sim. Nós temos 12 estruturas no corpo humano que fazem relação direta com cada um desses signos. Órgãos, cartilagem. Os 5 dedos da nossa mão têm referência a algo espiritual. O 5 representa arquetipicamente a mudança. Mas o 5 tem a ver com a quinta raça que nós estamos, a quinta humanidade que está vivendo hoje na Terra. 4 humanidades já deixaram de existir. O sistema não quer saber que houve já 4 grandes períodos de seres anteriores a nós, que somos nós mesmos vivendo num outro período. Uhum. Os hiperbóreos, os polares, os lemurianos, os atlânticos, os arianos agora, e mais 2 outros períodos humanos que vão surgir. Implica dizer que vamos ter 6 dedos no futuro e 7 para completar. Assim como é acima, também é embaixo. É como é embaixo. Assim como é embaixo, é em cima. Se o sistema dá essas informações para a massa, e se ela ensina como a massa a entender todo esse contexto aqui, o que ocorre? O ser humano começa a se libertar. Porque a informação é poder. Conhecimento é poder. Aplicar o conhecimento e informação é liberdade. Exatamente. Que bom que você chegou nesse ponto da informação. Eu tive uma reflexão esses dias. Por exemplo, antigamente as pessoas fumavam, né? E era normal fumar, né? Tanto que a gente ligava a televisão, tinha propaganda incentivando o uso, né? Mas depois de um certo tempo, depois de muita busca da informação chegar de uma maneira mais coesa para todos, hoje em dia é quase inacreditável pensar que podia pegar um avião e a pessoa podia fumar do seu lado, né? E isso lá atrás já foi com o racismo, hoje em dia com as pessoas serem contra as minorias, né? Homossexuais e afins. Então, tudo foi uma evolução da informação chegar da maneira correta. E isso foi sendo... Esses percalços foram sendo vencidos com o passar das gerações. Isso. Certo? Então, a minha dúvida para você é... Quanto tempo falta, quantas gerações faltam para chegar uma evolução de autoconhecimento que as pessoas realmente olhem para trás e falar, caramba,
Não acredito que há 300 anos as pessoas não meditavam, por exemplo. Entendeu? Eu vou dar uma resposta safada. Porque não tem como saber disso, vai depender do tal do troço do livre-arbítrio humano. Há uma previsibilidade dos mestres espirituais, uma espécie de agenda em que eles dizem, eles estão saindo agora de uma certa era mais trevosa, de Kali Yuga, vão entrar numa era mais luminosa, mas isso é dentro de um contexto, mas isso poderá demorar milhões de anos ainda. A humanidade de hoje, se ela de fato despertasse, ela quebraria todos os ciclos futuros que estão previstos para ela evoluir. Ela já evoluiria agora. Entendi. Mas isso não tem como ser... Nem os mestres sabem dar esse tipo de resposta. Porque depende do troço maravilhoso e irritante e belo e ao mesmo tempo do livre-arbítrio. Eu digo irritante porque a gente sabe que tem uma liberdade interna, mas não a utiliza. Porém, eu vou dar uma resposta menos safada. Também. Beleza. Há uma previsão de 7 grandes ciclos cósmicos que a humanidade precisa passar. A gente está numa 4ª ronda de um processo, faltam mais 3 ciclos. Em tese, o número é bem absurdo. É 3 trilhões e 11 bilhões e 40 milhões de anos que isso ainda vai terminar. É o Manvantara, o Super Manvantara que eles chamam. Né? Então é o ciclo cósmico por completo, não do universo físico, é além do universo físico. É um tempo que eles colocam... O oriental tem a ideia de eternidades, no plural. Nós estamos encerrados na ideia de uma eternidade, porque não existe mais nada além de uma eternidade. Mas até isso o oriental entendeu que Deus, a deidade suprema, ela jogou ciclos eternos para que o ser humano possa sair de qualquer processo que o limite, porque existe um livre-arbítrio. Né? Só que isso aqui é na contagem de tempo que para ele não é nada. Para nós é. Então essa é uma resposta que se espera. Mas isso pode acontecer hoje, se a humanidade quiser chegar num ponto em que essa humanidade compreenda que ela não é isso aqui, que ela é algo além e que ela acesse informações como o do Frei Montefalco, de se imortalizar mesmo na matéria, que é esperado que o ser humano um dia... Existe uma agenda que o ser humano pare de ter reprodução sexual. Isso está mais próximo do que nunca. E aí, mas antes disso tem a questão da androgenia, que é quando cada um de nós vai ter as duas polaridades psíquicas, né, masculino e feminino, no mesmo psiquismo, em equilíbrio, as duas coisas em uma só corporeidade. Caramba. Depois desse período existe a dessexualização, que é um tempo em que, depois que o ser humano se torna autoclarividente, ele não precisará mais se reproduzir, porque ele poderá criar o que ele quiser com o poder mental e espiritual dele. Mas isso se as forças das trevas permitirem. Isso tem a ver com o fim do isolamento cósmico da Terra? Ou é um assunto muito mais complexo? O fim do isolamento cósmico da Terra tem a ver com a rebelião de Lúcifer, ocorrida há 619 mil anos atrás. A Terra está isolada cosmicamente de mundos aí fora porque houve uma rebelião, houve uma inquietação psíquica de Lúcifer ao perceber que a realidade estava cheia de falhas, como Neo percebeu. Espera aí, como é que pode existir um Deus bom? Logicamente que para Lúcifer havia um contexto, não de bem e mal como a gente conhece, mas ele havia percebido que na estrutura matemática do universo estava faltando alguma coisa. E essa alguma coisa dava ao universo uma falha que prejudicava e ainda prejudica os seres humanos a evoluir. Que é o fato de que o próprio criador dessa realidade fez gerar isso que a gente conhece como universo, mas não finalizou a criação. Você começa a fazer uma coisa, é como se você me fez a pergunta agora, eu me levanto e vou embora. Peraí, cara. Mais ou menos é isso que o criador... O Javé não tem as senhas de como finalizar o universo. Quem tem que fazer isso é o ser humano a partir da Terra e de outros mundos. Caramba. Porque nós somos os seres que psiquicamente somos considerados os mais capazes de fazer isso hoje. Então, nessa teoria, Lúcifer estaria ajudando a evolução do universo. Totalmente, nesse sentido. Ele percebeu que algo fugia aos padrões de saúde, de beleza existencial. Alguma coisa estava errada. Uhum.
Ele achou aquilo estranho. Ele ficou com um looping mental na cabeça. Lembrando que Lúcifer, na perspectiva da revelação cósmica, é um ser biodêmico, ou seja, ele é biológico e demo. O que é um demo na visão da revelação cósmica? É um ser que tem sua origem a partir do embate vibratório entre Javé e Shiva, que se disfarçou como anjo clone de Javé, como Arconte. Houve um embate vibratório, Javé começa a receber as energias de Shiva e Shiva recebe as energias de Javé, mas os anjos clones também começaram a sofrer mutação. E eles não conseguem segurar uma face psicológica. Eles são seres múltiplos. Daí a linguagem bíblica de chamá-los de legião. Um demo, ou um daimon, ou um demônio na visão clássica, é um ser que não tem face única. Eles ficam mudando o tempo todo. Eles não têm uma face de identidade. Não é Arthur, não é Ricardo, não é Bárbara. São vários ao mesmo tempo. Né? Aí o que aconteceu nesse evento aqui fez criar os demos. No universo antimaterial, todos foram para lá, esses demos aqui. E alguns vieram para o universo biológico a partir do que a revelação cósmica trata como sendo o projeto Talme. O que é o projeto Talme? É a vinda do DNA que está lá do universo antimaterial para o universo material. Tá? E aí, biodemos. Lúcifer é um biodemo, Sofia é um biodemo. Ah, Sofia também. Sim. Foi o primeiro biodemo que surgiu, foi Sofia, a partir da influência de Brahma, Vishnu e Shiva. E Lúcifer, o que ele produziu? Uma condição genético-psíquica de questionar profundamente a realidade, na perspectiva da revelação cósmica. Então somos filhos de Lúcifer nesse sentido. Aliás, em muitos sentidos, na verdade. Né? Caramba. Lembrando que a palavra Lúcifer significa portador da luz. Em latim, lutifere, aquele que porta a luz. Então, mas qual que seria a diferença dessa condição de questionar a realidade e o livre-arbítrio que já é intrínseco a partir da criação da deidade? É preciso que você tenha consciência de que essa liberdade está intrínseca dentro de você. Os seres primordiais desse universo não têm essa consciência. Não tinham essa consciência. Nós aqui hoje estamos tendo graças à perturbação que Lúcifer sofreu. Saber de uma coisa... Eu vou jogar xadrez com você agora aqui. Eu não sei jogar xadrez. Você sabe. Me diga, quem é que vai ganhar a partida? Provavelmente eu. 90% da situação você vai ganhar. Eu vou ganhar aleatoriamente. Mas eu não vou poder ganhar com consciência. Você vai ter método para ganhar de mim. Eu não. Eu vou tentar aprender na hora do jogo. Numa tentativa e erro o tempo todo. Tentativa e erro o tempo todo. Isso é só o livre-arbítrio em si. Ter consciência desse livre-arbítrio, tá? O que é ter consciência do livre-arbítrio? É saber a hora certa de compreender que você não está preso a nada. E entender isso não intelectualmente, é unindo coração e mente. E transferindo isso para a questão da ação. O que é livre-arbítrio? Vamos entender o termo arbítrio. O que é arbítrio? O árbitro de futebol faz o quê? Ele ajuiza, ele toma decisões pelos outros, não é isso? O livre-arbítrio é o quê? Não tem mais o juiz de futebol, o juiz de campo. Cada um tem que estar consciente do que tem que fazer na partida sem o juiz. Haja tempo para os jogadores saberem jogar bem e não criarem confusão. Nossa, difícil mesmo, hein? Muito bom. Não, eu trouxe esse ponto aí do isolamento cósmico da Terra, e você também tem um termo que você fala de livres pensadores. Isso. Como que o livre pensador se conecta com tudo isso que a gente está falando aqui e como que as pessoas podem ser livres pensadoras no individual delas? Eu parto desse conceito de livre pensador originariamente por meio de duas grandes figuras que eu tenho como referência. Jiddu Krishnamurti, o próprio Elan, mas também eu posso incluir aqui Blavatsky, Rudolf Steiner. Né? José. Hã? José também. Estamos tentando chegar lá, né? Então, minimamente, eu tento gerar no canal, né, o nosso canal no YouTube, que é o canal José Antor, para livres pensadores, um tipo de compreensão onde as pessoas não mais se submetam a nenhum tipo de discurso fácil, a nenhum tipo de discurso que privilegie uma autoridade. Eu aprendi com essas figuras que eu acabei de mencionar que a gente não precisa ser autoridade para ninguém. Criar uma autoridade deve ser produto da ação ética que a gente cria durante a existência, tá certo? Então, assim, ser um livre pensador não é ser um livre
intelectual, não é nesse nível. É pensar profundamente o que você pode introjetar diante do quadro da vida. Ser livre pensador é seguir uma compreensão racional, lúcida, mas não é destituída do sentimento elevado, que gera a intuição. Aliás, o casamento da racionalidade com o sentimento cria a intuição. É você saber intuir e canalizar as energias que vêm do alto, que na verdade estão dentro de você. Ser um livre pensador é fazer o que Sócrates tentou não, Sócrates fez, né? Quando ele dizia que aquele que reconhece a sua própria ignorância se livra da pretensão de saber mais do que os outros ou de ser alguma coisa. Eu confesso que durante muitos anos eu achava que eu era alguma coisa e que tinha a presunção de saber mais do que as outras pessoas. Eu comecei a me investigar profundamente e entender que eu não era nada e que não sou nada. E quando eu digo isso, não é por charme intelectual, é porque eu sou apenas uma mera fagulha no meio de outras fagulhas, não superior nem inferior, igual a cada uma delas. O livre pensador é não se submeter mais à lavagem cerebral que é imposta à humanidade para seguir um político que é carismático, um religioso que vai dizer tudo que você deve fazer, e aí, em nome de Deus, você tem que matar, o que é justificável. E torturar, como alguns já chegaram a dizer, é necessário que a gente torture os infiéis para que Deus seja louvado. Esse tipo de discurso tem que acabar, porque o modo como as religiões estão doutrinando a humanidade há milênios é um modo extremamente criminoso, e eu torço para que haja, não necessariamente o sentimento de religiosidade, mas eu torço para que haja o fim das religiões no modo como elas operam no mundo. Elas se transformaram num câncer, mas não é só religião. É cultura, é ciência corrompida, é a arte corrompida, é todo um cenário, uma engrenagem, uma estrutura que faz de você mais um. É mais aquele número que eu me referi. É aquela figura que apenas obedece. Isso. Você é apenas uma anomalia dentro do sistema e você precisa ser controlado. Eu volto a repetir o que eu falei há uns 45 minutos ou 50 minutos atrás. O controle existe em todos os aspectos possíveis. Há o controle do bem, se é que existe isso, que é para fazer você chegar a um ponto em que você se torne o que você quiser ser. Aí há algumas escadas até lá, mas há o controle nefasto. Você é apenas alimento vibratório para outros se servirem de você. Que é o que os arcontes fazem, que é o que os clãs de Enki e de Enlil fazem, que são os Anunnaki de Nibiru. Enlil, a estratégia de dominação dele sobre a humanidade é a partir do viés da violência e do sangue, da luta, da competitividade, do reptilianismo. Enki é um aspecto religioso, doutrinário, de manter você preso ao discurso fácil, a narrativa única sobre a verdade, prende você ao que os descendentes desses dois aqui na Terra estão fazendo há milênios. Aí cria uma polarização social, esquerda e direita, né? Todas as guerras que estiveram sendo feitas no planeta é produto da ação dos Anunnaki. Todas. Do conflito mais antigo que você possa registrar historicamente até hoje, tem um Anunnaki no meio. Tem a atuação desses caras. Puta que pariu. E eles criam o quê? Medo. Não, além disso, eles criam, você vai ser de esquerda, você vai ser de direita. Ou então você vai lutar na guerra do Vietnã, você vai ser o mocinho, você vai ser o bandido. Só que o mesmo grupo está financiando para os dois ao mesmo tempo e ninguém percebe. É um grupo só mantendo todo um sistema. De que você é o mocinho e ele é o vilão. Não existe mocinho e vilão quando você está destruindo a própria espécie da qual você faz parte. Mas o motivo é nobre, é uma guerra santa, jihad. Temos que proteger a humanidade dos infiéis. Não existe isso. Se a deidade supostamente gera esse código-senha chamado livre-arbítrio, é para você entender. E cada um pode ser o que quiser ser. Aceitar a opção sexual que achar mais conveniente, a opção filosófica, política. Lógico, há um aspecto aqui que é inegável, né, pessoal? Eu tenho que seguir a regra de ouro. Não faça aos outros o que eu não gostaria que os outros me fizessem. Isso aqui é a matemática mais básica do ponto de vista ético. Por quê? Porque se eu faço mal aqui ao Arthur ou ao Ricardo,
esse mal que eu estou fazendo a eles é mal que está fazendo a mim primeiro. A raiva que eu estou sentindo não vai recair vibratoriamente sobre eles, mas primeiramente a mim mesmo. Aí karmicamente eu me complico. Uhum. Então, nós todos estamos interligados. A realidade ela é interdependente. O que acontecer para um, inevitavelmente vai acontecer para outros. Nem que demore milhões de anos. Quando, na década de 60, isso não é fábula, isso é produto de um artefato científico, se produziu um experimento com 3 ilhas, com vários macaquinhos nessas ilhas. Os macaquinhos da ilha A, da ilha B, da ilha C. Aí na ilha A, quando o macaquinho pegava, a história que eu aprendi é com batata, tem na história que Sim. tem com banana. O macaquinho começa a comer a batata, né? Aí no primeiro minuto que ele começa a colocar na boca, uma pessoa, começa a jogar água intensa sobre o macaco. Uma água forte, né? Forte. Aí o macaquinho começa a sentir dor e solta a batata no chão, né? Na ilha B, os macacos começaram a pegar, com o passar do tempo, a batata e, estranhamente, eles começaram a soltar com medo. Isso é uma comunicação não local, é o campo morfogenético. Total. Quando alguém resolve assim, não, eu vou agora pegar a batata e vou jogar para cima. Nenhum dos macaquinhos das ilhas A, B e C fizeram isso. Aí ele fez algo diferente. Ele criou o quê? Um ato que vai servir como patrimônio para toda a espécie dele. Quando o maravilhoso Sócrates estava na iminência de morrer, que havia tomado a cicuta, já havia tomado, ele já estava sentindo as pernas frias, né? O corpo esfriando, a mortalha já havia sido colocada por sobre o corpo dele, os discípulos chorando, a esposa dele, Xantipa, enchia o saco dele, né? Aí ele pega, tira a mortalha, olha para os discípulos e conta uma piada. Ei, não se esqueçam de pagar a minha dívida a Esculápio. Até logo. Aí, bota. Essa atitude de Sócrates é como se dissesse, eu vou morrer? Tá bom. Aí esse ato simples e banal transferiu para toda a humanidade o quê? Que tipo de comportamento ele transferiu? A de você não se apegar para a hora da morte. Qualquer coisa que você faça interfere no campo morfogenético. Então avalie o seguinte, eu vou a partir de agora, em algum momento do meu dia, fazer algo que seja diferente. Mesmo que mínimo. E isso aqui eu vou alimentar como um bom hábito. Por exemplo, eu vou escutar música e ao mesmo tempo que eu escuto música, eu vou anotar meus pensamentos. E ao mesmo tempo que eu anoto meus pensamentos, ao final da tarde eu vou procurar pensar na humanidade. Aí esse tipo de energia vai sendo transferida para todos nós, sem que a gente perceba. Alguém um dia vai entender que aquele tipo de atitude pode ser praticado de uma forma bem mais... Porque a evolução não para, né? Então alguém recebeu aquela energia vibratória daquele pensador, aí eu vou pensar na humanidade. Vou criar uma escola para desenvolver a cognição humana. É assim que nascem os gênios, né? É produto do pensamento de alguém. Alguém teve uma ideia antes e o outro pegou a ideia que foi pensada anteriormente. Tudo está no éter do planeta, se a gente parar para analisar. Que maravilhoso. Nós somos o produto de algo que, do ponto de vista espiritual, que depende da nossa capacidade de não se rotular com nada. É por isso que eu disse a você que a liberdade de desejar ser o que é sem rótulos, tá? É sem rótulos. Isso para a humanidade entender um dia vai demorar, mas vai chegar, penso eu. Então a liberdade é sem rótulos. Totalmente. Certo? Completamente. E temos que ser livre pensadores. Seria interessante que todos nós nos tornássemos efetivamente, né? Porque aí nós daríamos o salto de consciência. Salto de consciência não quer dizer necessariamente que você vai agora para a 5ª dimensão, todo mundo que está na 3ª, aí você se acha agora, né, o rei da cocada azul, verde, vermelha. Salto de consciência é quando você se ilumina e sabe que você é igual a todos os outros. Amito Goswami conta uma história que diz assim, ele conheceu um homem que se iluminou. Esse homem varria a calçada da casa dele. Aí, esse homem contou essa história para o próprio Amito Goswami. E teve um insight. E desse insight compreendeu que a morte não existe. Aí ele
guardou aquele momento e continuou a varrer a calçada. Veja o que é a iluminação. Não é você, agora eu vou ter superpoderes, agora eu vou sair por aí. Não, é você ter um clique e entender o contexto da realidade. Os sufis têm uma ordem secreta que eles se misturam entre várias pessoas das várias camadas sociais. E um varredor de rua, uma pessoa que guarda o seu lixo, pode ser um sufi disfarçado. O que é um sufi? Um cara que entendeu a relação entre o todo e a parte, e ele não vê mais diferença com nada, ele é treinado a compreender que ele não é isso aqui. Caramba, que absurdo. E esses caras estão aí disfarçados. Sem holofotes. Sem holofotes. É exatamente isso. Sem aplauso, sem plateia, sem nada. Apenas fazendo o que eles têm que fazer. Muito não é bom. varrer calçadas. O varrer calçadas é apenas um simulacro. Uhum. Ele ali está pensando em coisas que estão interferindo positivamente no sentido de gerar uma forma mental útil à humanidade. Muito bom, hein, José? É a forma como eles nos ajudam. Assim. Muito bom. Nossa, assim, nem vimos o tempo passar, né? Nem vimos o tempo passar. Para você que está acompanhando, chegou até esse momento. Ainda temos a pergunta linha aqui, primeira vez que o José vem aqui. O Morini já está cansado de saber que tem a pergunta Terceira ali. vez já que eu ouço isso. Mas para você que está aí acompanhando a gente, escreva aí, por gentileza, de onde você nos acompanha e também escreva a nossa palavra-chave. A gente sempre deixa uma palavra-chave para saber que você chegou aí até o final, que essa palavra-chave sempre é o Maurício que faz, mas hoje eu vou me dar a liberdade de fazer. Escrevam aí livre pensador, que chega a ser aí uma mensagem do que devemos ser, né? Devemos ser livres pensadores. Devemos. Devemos. E para a gente finalizar aqui, tem sempre uma perguntinha que é a pergunta Lean, né? É uma pergunta como linha Life is Now, né? A vida é agora. Você pode ter a liberdade de viajar no tempo. Então, se você tivesse a oportunidade de entrar numa máquina do tempo e pudesse viajar para o passado ou para o futuro, poderia encontrar alguém que não está mais encarnado aqui ou conversar com algum grande filósofo por aí, você entraria nessa máquina, você iria para onde? Que pergunta interessantíssima. Se eu entrasse nessa máquina, eu gostaria de voltar num tempo onde nem o passado pudesse existir, nem o futuro pudesse existir, mas no eterno plenum, no eterno presente. E eu sei que isso não é possível de você encarar Deus face a face, porque nós não suportamos a vibração, né? O corpo físico não aguentaria. Mas eu gostaria de olhar nos olhos de Deus e agradecer. Muito bom, hein? Mas agradecer o quê? A vida. Vamos retirar o nome de Deus. Vamos colocar a vida. Há um presente. Qual é o presente? A vida. Qual o objetivo da evolução, na minha perspectiva? Fomentar mais vida. O que é fomentar mais vida? É fazer com que esse momento que a gente acha que é inescapável, ele dure eternamente. Não esse momento apenas, mas é o fato de você estar presente, viver estar presente. Eu tenho um grande medo, que é perder a consciência de quem eu sou, do que eu penso, do que eu sinto. Não, José vai morrer, José não existe, é uma forma. Mas a consciência do que eu estou fazendo no presente. Eu gostaria de voltar no tempo, sem tempo, para poder olhar aquele que não tem nenhum tipo de prisão envolvendo ele. Nossa. Sendo ele mesmo, ou seja, eu sou ele e ele é eu, e contemplando a própria face que envolve a vida. A vida é o maior presente que a gente tem. Eu sei que isso é impossível, mas coisas impossíveis acontecem. Nossa, muito bom, sensacional. Posso falar, foi a resposta mais complexa que a gente já teve, complexa e completa que a gente já teve dessa pergunta. Muitas pessoas querem conversar com Jesus, com os avatares, ou encontrar familiares, ou encontrar e conversar com filósofos, pesquisadores, mas foi muito interessante essa resposta que você deu, ir para um lugar, voltar no tempo para um lugar que não exista passado nem futuro, que exista simplesmente o presente, mas voltando no tempo.
Então, É a vida no presente. é o Life is Now. É o Life is Now. É o Lean. Lean Podcast. Exatamente.